E aí, quarto café. O quarto café dos 16 que te levam ao sucesso. Essa é a nossa jornada que nós estamos trilhando agora, nesse momento. E o que é muito legal e muito importante é que nós estamos evoluindo em tudo, né? Essa percepção, essa noção de realmente poder fazer mais, criar mais, gerar mais, ter mais confiança em você, criar uma conexão com outras pessoas, desenvolver uma mentalidade de crescimento e ainda ter em tudo isso descoberto o seu propósito, são razões incríveis para você melhorar a sua vida, para ter realmente uma noção, uma vivência diferente, algo que vai fazer com que você realmente exploda a mente, como o pessoal brinca. É isso que nós colocamos aqui. É isso que nós estamos validando aqui para você. Nós estamos realmente doando tempo, doando o nosso conhecimento para que você possa realmente alçar voos maiores, que você possa ir além, que você possa realmente fazer muito mais do que você pensa, do que imagina, do que você tem conhecimento, de tudo. E vamos falar de algo que nos mantém, algo que pode fazer com que nós possamos nos sentir livres, nos mantenha com a mente tranquila, a mente aberta. Nós não temos nada em nossa mente o qual atrapalha, que costuma ficar ali, tentando nos tirar o foco, fazendo com que a mente se movimente de forma errada. Esse é aqui a ideia de que você possa entender tudo isso e ficar no seu propósito e assim você conseguir alcançar. Vou ter acompanhar alguns minutinhos, que como é sábado, nós temos bastante coisas que a gente acaba desenvolvendo, que é um momento que é para ser vivido em família, outras coisas que a gente acaba também aproveitando. Só que na emoção de ontem, eu acabei falando que hoje eu estaria com vocês. E aí nós tivemos que fazer várias mudanças aqui e até acabei colocando um peso a mais ali para minha esposa, o qual teve que assumir um compromisso que era meu também. Então, só que era possível fazer, e assim também eu estou aqui, honrando a palavra dada para que estivesse com vocês hoje, num sábado. Então essa é a ideia, mas vamos lá. Hoje, o que nós estamos fazendo? Aprendendo. Nós iremos falar sobre din-din, dinheiro. E olha bem o dia, né? No dia que somos levados vamos gastar um pouquinho mais? Vamos torrar as nossas economias para que a gente fique mais relax, né? Vamos dar um prazer momentâneo, né? Em coisas que nós queremos e talvez até que a gente possa adquirir por impulso, ou até mesmo uma vivência em uma mesa em algum lugar, o qual nos fazem o convite e nós muitas vezes não sabemos falar não. Ou talvez não queremos também. Não, eu mereço. O eu mereço tem uma amiga próxima que é a sua mente. Ela diz para você, eu mereço. Mas e aí? Mereço mesmo? Não mereço? Essa é a situação que você tem que começar a pensar. Lembra que às vezes eu falo do silêncio Bruno? Que é você calar a sua mente? A sua mente te induz ao erro, porque ela só chega às conclusões devido à sua percepção, às suas vivências do passado, o seu conhecimento e todas as crenças que você jogou numa malinha e insiste em carregar com você. Essa é a ideia. Muito bem? Então, vamos lá. A gente tem que
entender que tudo que nós estamos falando aqui é uma coisa somente sua, né? É sempre pessoal, como para mim também foi, né? Eu tive muito tempo a mesma situação que a gente vai expor aqui para vocês, que é não entender também, não compreender como poderíamos trabalhar melhor com o nosso dinheiro. Ninguém nos ensina isso. Ninguém realmente doa tempo em nos falar de uma forma mais fácil de entender, mais tranquila para nossa compreensão, porque sempre que eu falo algo através do meu conhecimento, do meu raciocínio, mesmo que bem explicado, a outra pessoa está recebendo aquilo através dos filtros mentais dela e ela vai tirar uma conclusão sobre aquilo. A mente faz isso. Ela trabalha em te entregar algo, entre aspas, mais limpo. Só que o mais limpo de acordo com tudo que ela conhece, percebe e tenta fazer para te proteger. E aí nesse ponto é que entra os pulos do gato e que muitas vezes somos induzidos ao erro por quem não deveria fazer isso. E como a criação desse hábito, que é o hábito que nós vamos falar hoje, a gente pode fazer com que nós criemos uma nova realidade, uma nova forma de ver e agir sobre todas as coisas que acontecem com cada um de nós. Uma pergunta, de repente, é importante para sua mente. Como que ela tem ficado com tudo isso que você tem aprendido até aqui? Que nós passamos já por 3 cafés e, como vocês falaram, foram de conteúdos densos e que chaves estão virando. 3 cafés e muitas chaves. Olha só que interessante isso, né? E hoje, iniciando uma, né, que é o hábito da economia, e você vai compreender que não é o quanto você ganha, e sim como você trabalha com o que você ganha, que é o que faz a diferença. De repente a sua mente continua criando empecilhos em você? Ela continua com todo aquele pessimismo? Não dá certo, larga isso, deixa quieto. Olha só como é que está aquela pessoa, como está aquela outra. Será que continua assim? Ela continua fazendo as novelas as quais dão um ibope gigantesco seu e que são longas e cheias de tragédia? É assim? Quer te botar para baixo o tempo todo? Ela continua com os mesmos macetes com você? Continue a observar o que a sua mente faz com você, mas não julgue e não dê valor a ela. Caramba, mas é minha mente que está falando. Sim, a sua mente mente e a sua mente te faz ter uma mentalidade errada. Então, cuidado. Bem, vamos aqui continuar nossa missão, que nós temos que crescer como pessoa. Vamos falar sobre a economia, o hábito da economia, sobre a relação com o dinheirinho. Din-din. Lembra que poucos dias atrás a gente tinha falado sobre isso, né? De fazer as pazes com o dinheiro. Então, foi uma live que não ficou gravada aqui, mas eu vou ver se eu puxo ela do outro canal e coloco para vocês entenderem. Mas foi muito conteúdo também ali. E ter assimilado o que nós falamos lá, que é fazer as pazes com o dinheiro, entender realmente o porquê ele o que ele foi feito, para que ele foi criado, como ele desenvolve, é a base para que você possa dar a continuidade disso agora que nós vamos estar falando. Para que você possa criar esse hábito e assim conseguir sair desse fundo de poço, que muitos de vocês colocaram: eu estou no fundo de poço, e vi que é um poço das lamentações. Misericórdia.
né? Ou quais fazem com que você fique ali, se martirizando, se julgando, se fazendo de vítima e tendo uma tragédia anunciada financeira o tempo todo. E o problema não é o de conseguir ganhar mais dinheiro. Esse é o ponto. É de você se julga com uma deficiência de ganhar dinheiro e a gente coloca um enorme peso sobre isso, então não damos a atenção ao que é óbvio, e ignoramos. Tem muitas coisas que são óbvias e ignoramos. É incrível quando a gente consegue começar a entender isso, consegue clarear essa visão, você começa a ver coisas que a falta de dinheiro acaba sendo uma desculpa e nós acostumamos a falar que tudo aconteceu com os outros. Nada aconteceu comigo porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldades de desenvolver isso, que o dinheiro não vem até mim, e aí você fica repetindo um jargão que muitas vezes acaba sendo um mantra. Muitos de vocês podem até falar que existem mantras, né? E a gente até tem amigos que falam, faz um mantra. Eu quero, eu posso, eu não sei o que, e assim vai. Só que você fica repetindo um mantra sobre o dinheiro. Qual é o seu mantra do dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. E isso vai virando um mantra em nós. Isso é algo que todos nós fazemos. Sejam bem-vindos a todos que entraram, que eu não falei nada. E eu vi aí agora também que o Jeff entrou. Aí a gente precisa fazer um bate-papo de novo para dar acesso. Mas aí a gente marca. Mas vamos lá. E aí? Pensa nas situações comuns. Vamos tentar contextualizar de uma forma mais fácil. Pensa numa dor de barriga. A dor de barriga é sinal de algo, certo? Mas ela não é a razão de tudo, ela é um sintoma. A dor de barriga é um sintoma e você tenta encontrar o que está errado, mas a gente não consegue perceber ainda. E a gente começa a buscar o que pode ter ocorrido para que ela acabou vindo. Essa dor me incomoda, ela me atrapalha. Mas qual é a causa que fez com que esse sintoma se apresentasse para mim? Qual é a situação que fez com que ela se apresentasse? E é dessa mesma forma que eu te digo que a sua causa é a maneira que você pensa e age. É o sintoma da falta de dinheiro que você coloca o tempo todo utilizando até mesmo esse mantra que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Todos os momentos que você tem a oportunidade, que ela bate na sua porta, você respira, puxa e diz o seu mantra, eu não tenho dinheiro. Mas essa é uma forma que você está agindo e isso é uma consequência. O sintoma é a falta de dinheiro. Mas e você? Utiliza esse mantra o tempo todo? Você utiliza para roubar o seu tempo? E essas crenças de que não tem dinheiro, de ficar reclamando, reclama e não consegue sair disso. Mas se você não agir na causa, que é a forma de ganhar o seu dinheiro, a causa, que é a forma de ganhar o seu dinheiro, você não conseguirá sumir com este sintoma que te incomoda, como a dor de barriga, a falta de dinheiro. Entender isso já é um caminho. Começar a desenvolver algo, aí sim muda as coisas. Então, nós temos que mudar duas coisas que são importantes: o seu poder pessoal e também aproveitar da sua aptidão e desenvolvê-la.
E assim, você fazendo ao máximo o desenvolvimento do seu poder pessoal, juntando isso, unindo isso, né, na sua aptidão, você vai conseguir ter o que você quer. Os 16 cafés do sucesso, que tem a base nas 16 leis do sucesso. O porquê que eu coloquei em cafés? Porque são pequenas porções de conhecimento, o qual viram a chave gigantesca para vocês. Vocês não vão precisar de horas e horas sentados em uma cadeira para entender isso, porque aqui nós trocamos em miúdo, nos mínimos detalhes, para ficar mais fácil, para entender de uma forma como eu precisei entender, de uma forma que era necessária somente para me virar a chave. E assim, utilizando o que nós temos falado aqui, do propósito, da mente mestra, qual que é o terceiro? A nossa autoconfiança, unindo hoje o quarto, o hábito da economia. Isso vai fazer com que você viva uma vida diferente e você inicia um processo gigante, que é o que alguns de vocês até têm relatado, em tão pouco tempo, em tantas mudanças, né? É legal conseguir ver isso, é legal perceber que o que nós estamos fazendo aqui tem mudado. Então, propósito, mente mestra, confiança e hoje o hábito da economia é muito pouco ainda, mas que vão fazer você já deslanchar incrivelmente. Saber como lidar com o seu dinheiro e saber lidar, saber trabalhar o hábito da economia, isso sim vai te mostrar o real poder de tudo isso. Não é o quanto você consegue ganhar, mas sim o quanto você consegue guardar. Ah, tá errado isso. Não está. Não está. Atenção, que isso é importante. Seja quem for, como for, você estará fardado a estar num grupo de pessoas escassas, que reclamam o tempo todo da falta de dinheiro se você não souber trabalhar o hábito da economia. É necessário que você faça isso para que você possa fazer com que seu lado financeiro deslanche, flua, saia da lama. E é isso, é fácil. É isto que fará com que a sua mente dê credibilidade. A quem? A você. Lembra, a mente, ela é algo que parece que está desfocado de nós, não é? Porque ela fala, a gente fica com vozes o tempo todo gritando. E isso é realmente, porque nós temos uma falsa realidade do que nós somos. O que nós acreditamos ser não é aquilo que verdadeiramente é. Na verdade, foi tudo construído pelas pessoas do nosso convívio, nossas crenças, nossa base, e fez com que nós atingíssemos aonde estamos. Só que pensa bem, quando alguém perde o crédito com você, como é? Agora, imagina que você perdeu o crédito com você mesmo. A sua credibilidade está baixa. Com quem? Com você. Você se está desmoralizado pessoalmente, intimamente. Você com você mesmo. E essa desmoralização pessoal, ela acaba sendo externalizada por você, para o mundo. Você mesmo externaliza isso. Ah, não, eu não faço. Nunca faço isso. Faz. Toda hora que alguém te faz um convite que é, de repente, a mudança de chave, e você é obrigado a utilizar o seu jargão de que, eu não tenho dinheiro, a sua forma de segurança para não sair da lama que está, para não sair do fundo do poço, que é onde muitos acabam pensando estar, imaginando estar. Então, muda. Nós refletimos
o que somos e refletimos os nossos pensamentos e percepções, jogamos eles para fora. Mas se eu tenho a percepção de escassez, de estar o tempo todo sem nada, que eu tenho contas para pagar, porque eu não consigo honrar com meus compromissos, que você acha que é essa a sua realidade, o que é que você vai apresentar para o mundo? O que é que você acredita que o mundo que estará vendo você vai receber? E o que é que você acredita que entregando isso, essas informações, vai fazer com que o mundo te retorne? Pensa. O que é que você acredita que o mundo vai entender e perceber sobre você, você entregando isso, o seu mantra? E o que é que você acredita que o mundo vai te devolver com você utilizando esse mesmo jargão? E aí? Há uma recompensa que acontece o tempo todo, não é troca. Não é troca, é apenas uma movimentação que acontece no universo. Isso faz parte da semente, da lei da semeadura, que nós optamos e carregamos todo o nosso compartimento ou o nosso saco que nós vamos levar na nossa caminhada e saímos desenvolvendo o plantio dessa semente. Eu não escolhi semente nenhuma. Cuidado. Cuidado que se você acredita ou se você deixou a sua mente falar para você que eu não escolhi nada, quando você se absteu de fazer, você também escolheu. Não, eu não escolhi. Sim. O semear não é obrigatório, mas a colheita sim. Você vê que às vezes você desenvolve algo dentro do que é seu pensamento, sua realidade, sua vivência, e acontece alguma coisa e você fala, caramba, eu não fiz isso aí. Eu não pensei que era para fazer isso. E aí? Do nada te entregam um resultado. Por quê? Entra naquele ciclo que é a coisa, seja ela qual for, a sua percepção sobre a coisa, a sua ação sobre a sua percepção da coisa, a sua movimentação, que foi a ação que você achou da percepção que você teve sobre a coisa, o seu resultado pela sua movimentação sobre a ação que você achou que deveria ter da sua percepção na coisa. E aí, depois do resultado, o que acontece? Você volta de novo no ciclo. Você volta a enxergar a coisa de outra forma, e aí você percebe outra coisa, você vê que precisa ter uma ação diferente naquela coisa, você se movimenta na coisa e você colhe outro resultado. E isso, a gente fica naquele círculo vicioso que nunca sai. Caramba, nunca muda a minha vida, é sempre a mesma coisa. Mas o que você faz diferente? Você sempre percebe do mesmo jeito, entende do mesmo jeito, age do mesmo jeito, tem o resultado do mesmo jeito e quer mudar? Onde? Como? Quando? Não dá. É o básico. Não tem jeito. Se você faz sempre as mesmas coisas, você não vai colher resultados diferentes. A única forma de ter resultados diferentes é, sim, fazer as coisas de formas diferentes em busca do resultado. São ações diferentes em busca do resultado. Qual é o resultado? O que eu espero.
Se eu espero ganhar mais dinheiro, hoje eu não tenho dinheiro, quais são minhas situações? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas percepções? Qual é a forma que eu tenho que agir? Não tem como. Não tem milagre. Não tem uma situaçãozinha que você vai ali e fala, não, esse é o caminho do sucesso. É para cada um. É para cada um. Então, entenda isso. Compreenda isso. 2 coisas você vai ter que fazer. Exigir de si mesmo uma forma de ganhar mais dinheiro, seja ela qual for, e aumentar o seu poder pessoal. Isso é uma coisa. Exigir mais de você para ganhar mais dinheiro e aumentar o seu poder pessoal. Segundo, separar parte de tudo o que você ganha, mesmo que pequeno, para que você possa, ao longo do tempo, ter uma reserva. Para você ir criando um fôlego, um oxigênio, para que você possa, no longo prazo da sua vida, você ter uma vida mais fácil, uma vivência mais tranquila, uma forma mais branda de desenvolver tudo o que você desenvolve. E isso é de maneira mais fácil, entenda isso. Isso deve ser feito sistematicamente o tempo todo, deve criar um hábito, o hábito como de tomar banho ou de lavar as mãos antes de comer. É necessário, sem falhar e tentando sempre, de alguma forma, ganhar um pouquinho mais, fazer alguma coisinha diferente para que você ganhe um pouquinho mais. E isso vai fazer com que as suas crenças, as suas limitações, os seus modelos mentais que te limitaram até hoje, que foram criados em você, você não é assim. Você não tem isso em você. Olhe as crianças. Eu sempre tenho chamado a atenção de vocês sobre isso. Olhem para as crianças. Elas fazem porque querem desenvolver algo. Elas têm a curiosidade, elas têm a motivação, elas têm a vivacidade, elas não têm o medo, elas não têm o receio, elas têm a vontade de atingir um objetivo. Aí você vai falar, ou até mesmo a sua mente, poxa, mas são crianças, tem muita energia. Para. Dê um nome para sua mente e grite: silêncio, Bruno! Não me atrapalhe. Deixe com que eu floresça, com que eu viva, com que eu cresça, com que eu apareça, com que eu exerça toda a minha aptidão em algo que eu gosto, como eu gosto, da forma que eu quero, e faça com que isso aumente o meu poder pessoal, e esse expandir o meu poder pessoal faça com que ele realmente apareça, que uma luz seja direcionada a mim sobre aquilo, sobre aquele tema, e que eu comece a chamar a atenção e criar algo que, motivado pela minha euforia, pelo meu desejo, pela minha emoção, eu entregue muito mais do que era o que se esperava. E isso sim vai fazer com que você comece a sair desse ponto, disso que você julga ser algo que, minha família toda é assim. Não é fácil, eu sei. Porque você vai contra um monte de coisa. Ei, para que você faz isso? Ei, tá errado, ninguém faz isso. Você já viu alguém da sua família que faz isso? Ninguém já fez da nossa família isso, e quem tentou, que eu já vi, se lascou. Ei, eu nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro. E aí? Essa é a realidade? Esse é o mantra de segurança?
Eu nasci careca, eu nasci pelado e sem dente. Se eu vier com alguma coisinha é lucro? Que lucro? Que lucro? Qual é a sua realidade? Você está fazendo escolhas. Você está fazendo escolhas. Mesmo quando não a faz. Entenda, não tem outro caminho. É o básico. É o básico. Isso de excluir essas crenças, esses modelos mentais, é uma libertação. Eu já descobri pelo menos, sei lá, uns 30, 40 bloqueios e crenças que eu tive que ir desaparecendo com eles. E ainda tem outros que vão ir desaparecendo, sumindo. E nós temos que fazer o quê? Começar a instalar novos drives, novas identidades, de novas crenças. Faça isso. Se é necessário para você que você tenha algum tipo de crença, coloque uma crença de crescimento em você. Uma crença de crescimento exponencial, algo que você pode ir além, algo que você seja o primeiro da sua família de 300 pessoas que teve sucesso. O primeiro da sua família a ter uma vida plena. Aí não deixa sua mente falar para você, a gente é muito pobre. Nós temos inúmeras pessoas que estão aí mostrando que é possível. É possível. Tudo vai depender de como? Da forma que você enxerga. Ah, não tem como. Não tem como? Procura aí sobre o Rufino. Ele morava dentro de uma favela, numa casa onde o vento era o companheiro das noites nas festas da sua casa. O Rick Chester. Acho que eu falei o nome dele errado, mas tá aí. Só bater Rick você já vai encontrar. Ele era vendedor de água, de farol, na praia. Ele mudou. Aí vem os gurus da internet que ficam falando para você assim, você tem que mudar de ambiente, você tem que estar num ambiente de pessoas prósperas. Essas pessoas querem estar com pessoas que estão ali na mesma jogada que elas. Então, você tem que fazer algo para merecer cair de paraquedas naquela mesa. É assim que tem que ser. Então é a sua motivação, é a sua visão, é a sua aptidão, é o seu desejo, é a sua motivação, é a sua e a sua. É só isso. É isso que você tem que entender. E aí, financeiramente, qual vai ser? A sua. Não tem outra. Então, aqui eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Você tem que usar de início, sim, suor, lágrimas, sangue e muita gordura, para que você possa viver uma vida melhor. Logo, logo. Tem jeito. A dificuldade de viver esse hábito da economia, que é o que nós estamos falando aqui, não é fácil. Nós somos induzidos até mesmo pela mídia, a gastar o tempo inteiro, a ser consumista. E como que você vai ter algo se você gasta tudo? Você gasta tudo em segundos. Você mal tem até para pagar o que são as suas contas. E isso vai se instalando em você e vai desenvolvendo, vai fazendo com que as suas escolhas de economizar sejam cada vez mais escassas. E aí, como é que você vai mudar isso? De sair de um consumista para ser alguém que é um economista. Hábito de economia. Instala novos drives em você. Instala um drive de economizar. Mas não dá. Não precisa muito. Comece com pouco. Seja lá o que for.
É 10, é 20, é 50 conto, é 100 conto, não tem problema. Faça somente isso e veja a diferença. Veja aonde você pode chegar. Nós temos 2 tipos de receita e nós temos que entender isso. A ativa, que é a que depende diretamente de você, da sua motivação, do seu empenho, do seu esforço, e a passiva. A passiva é aquela que se apresenta a você, que você ganha todos os meses sem fazer nada. É aquilo que você fez em algum momento do passado, criou uma realidade a qual agora, nesse momento, nesse presente, ela se apresenta para você. Mas e se você hoje tivesse que parar de trabalhar por alguma situação? Como seria? Qual que seria a sua renda passiva? Ou você teria que sair pedindo para os outros? Eu não dou conta de pedir nada. Então, se você não dá conta de pedir nada, trabalhe agora. Faça agora. De repente, se você pensou, caramba, eu já estou com 45 anos, eu já estou com 50 anos. Se você está com 50, você ainda tem metade da sua vida, pelo menos, a seguir. Porque a nossa média de vida possível está em 95 anos. Se você está com 50, então você tem ainda metade da sua jornada. Como que você vai querer chegar lá? Velhinho, banguelo, sem dente, tentando ser carregado para os outros? Careca? Voltar ao que foi o início? Ou você vai querer ser alguém saudável, que se movimente ainda, que tenha praticado atividade agora para ter uma vida melhor lá na frente, para que você pudesse realmente ter uma condição muscular, óssea melhor, para que você tivesse uma alimentação melhor, para que você tivesse economizado lá atrás um pouquinho e que agora você tem toda uma realidade diferente? É só olhar, é só tentar. Então, se hoje a sua realidade, você não pode ficar dormindo e seu dinheiro cair na conta, seja uma forma de investimento, seja um imóvel a mais que você conseguiu comprar e hoje ele é alugado e cai para você um dinheirinho que consegue honrar com todos os seus custos, você acaba tendo que fazer algo. Faz alguma coisa, você precisa entender. Você precisa, além da entrada ativa, que é o que você faz, que você trabalha, que você desenvolve, você precisa ter 2 outras ações. A renda ativa é como se fosse uma torneira, jogando ali dentro do seu balde de vida. Só que lá embaixo tem uma torneira que é a nossa torneira dos gastos, da saída. E ela tá ali aberta, escancarada. Por quê? Porque os moldes mentais que nós temos criados são gigantescos. A mídia tá ali o tempo inteiro. Consome, consome, consome. É só você ver. Eu não tenho a TV aberta na minha casa. Nem para mim, nem para meus filhos. Eu acho um desperdício de tempo. É a minha percepção. Mas antes eu tive, na casa dos meus pais eu tive. Em muitos lugares eu vejo ainda isso. E todas as vezes que eu vejo essa realidade, e conforme você for adquirindo esses hábitos, todos eles, os 16 que nós vamos passar aqui, mais algumas percepções, você começa a olhar isso e na hora você vê e fala assim, caramba, eu fiz o certo. Caramba, eu fiz a escolha certa. Só pensar. Quantas vezes você vê na TV alguém falar que
Vamos investir o seu dinheiro para que você no futuro possa realmente ter algo. Ou você fica ouvindo, compre batom, compre batom. Por que você acha que gastam gigantescas fortunas de dinheiro para fazer uma propaganda? Porque ali é todo o retorno que eles têm. Porque vocês, eu fui parte disso, era induzido ao consumo constante. E aí, a nossa torneira, que a gente trabalha, dá o suor, dá o sangue, dá a gordura e tudo mais, tá ali caindo um pouquinho de água e escancarada a outra. E aí, como é que nós vamos fazer? Precisamos mudar essa forma de agir. Como que a gente faz? Primeiro, fazemos o básico. Fechar um pouquinho a torneira das saídas. Ah, caramba, mas eu preciso. Não estou falando para você cortar e viver na penúria. Troque as coisas possíveis de ser trocadas. Movimente-se em diminuir os seus gastos e viver com o mesmo valor. E você comece a tentar fazer com que a sua renda ativa esteja maior. Comece com pequenas porçãozinhas a criar o seu hábito da economia. Aí o hábito da economia, você abrir uma outra torneirinha aqui para tentar fazer com que esse baldinho da sua economia, da sua reserva, se encha. Só que daí o que acontece? Lá embaixo a torneira do gasto ainda está aberta. Então você tem que aumentar aqui, fechar aqui embaixo, para que esse balde vá enchendo e aí nas suas reservas comecem a cair nessa outra torneira, no outro baldinho. Esse outro baldinho, ele é menor, pequeno, mas ele vai tendo uma movimentação em algum tempo, porque ele já não tem uma outra torneira de saída. Na verdade, ele tem uma ligação que está um pouquinho acima da sua entrada aqui da torneira. Aí aqui em cima tem uma ligaçãozinha, o qual ela leva de volta e coloca aqui ao lado da sua torneira da renda ativa e a renda passiva aqui. Então, no momento do magic number, do número mágico, você começa a ter gotinhas caindo aqui da renda passiva. E às vezes é gotinha, tá? Às vezes é sim gotinha. 20 centavos? 30 centavos? Aí a sua mente fala assim, nossa, não é nada. Nossa, não ajuda em nada. Ou até você brinca falando, não tampa o buraco do dente. Tudo bem. Só que é 20 centavos agora, aí no outro mês você faz mais um pouquinho, e aquele pouquinho juntando com aquele outro pouquinho, ficou um pouquinho maior, aí os 20 centavos já virou 40, os 40 centavos já virou 80, aí você começa a tomar gosto. Aí de repente você está ali fazendo os seus trabalhos e você vê que durante o ano, aquela gotinha virou para você uma renda passiva de 2.000. E aí você ganha 2.000 por mês. Você fala, caramba, calma aí, sobrou 2.000. O que eu vou fazer? Vou torrar, vou comprar um presente novo para mim. Eu mereço. Não. Agora você sentiu o hábito. Você sentiu o perfume do hábito da economia. Pô, caramba, 2.000, beleza. Vou pegar 200 para mim gastar. E vou jogar os 800 lá. E deixa ele virar de novo. Aí no próximo ano, eu ganhei quanto? 1.000 conto de novo? Não. No outro ano, já deu 2.000 e pouco. Ué, mas se eu fiz 1.000 num ano, no outro ano vai dar 1.000 de novo. Aí 1.000 com 1.000 dá 2.000. Aí que está o seu dinheiro sendo o seu servo, o seu escravo. Ele também investido, ele vai criar
Mentes mestras do dinheiro. Pô, não tem como? Tem. Os juros, os resultados, os dividendos, os juros sobre capitais, seja lá o que for que estiver entrando para você, investido, ele vai criando e se ampliando também da mesma forma. Então, o R$1.000 de um ano, os seus esforços continuando o mesmo, fazendo todo o seu trabalho, no outro ano vai dar mais de R$2.300. Porque é o 1.000, com mais os outros 1.000, com mais todo o resultado dos 1.000 que continuou crescendo, mais os outros 1.000 que foi entrando, e assim o fôlego vai sendo criado. Cara, é incrível isso. E aí você vai, o que é a percepção? Não tem prazer maior do que você falar assim, caramba, meio mês já pagou esse ano. Aí você vai no outro ano, caramba, calma aí, 1 mês e pouquinho. Aí depois no segundo ano, no terceiro ano, caramba, calma aí, tá pagando 2 meses. Aí no quarto ano, aí no quinto ano. Por isso é um trabalho a longo prazo. Não vai ser de você pegar um bombom no balcão da padaria. Você vai ter que usar da inteligência para que isso te motive e faça com que você enxergue as coisas. Eu não estou falando aqui para você entrar em um tipo de investimento ou em outro. Busque essas informações para que você possa entrar no lugar certo. Não vá atrás dos gurus, não vá atrás de fazer day trade e tudo mais, que isso aí é lixo, tá bom? É lixo. A maioria dos day trades não conseguem viver realmente do que ganham ali. Quando ganham, são raríssimos os que ganham. Sempre quem faz a diferença é o investidor sério, maduro. Como na última live, eu não lembro a pessoa que comentou, mas teve a informação do Luiz Barsi, que é alguém que trabalhava de porteiro. Ele não era rico, ele não veio de família rica, ele era porteiro, ele levava pãozinho com ovo para comer na hora do almoço. Hoje ele tem a diferença? Hoje ele faz a diferença? Sim. Por quê? Porque ele teve, sim, a espera. Fez com que o hábito da economia fosse sendo colocado o tempo todo, com tranquilidade. E assim ele foi criando. Então, busque conhecimento da forma certa. Faça com que a torneira dos gastos diminua drasticamente. E aí sim você vai ter uma forma de fazer melhor para você. Continue trabalhando, exercendo a sua atividade, fazendo com que o seu ganho da renda ativa ainda flua cada vez mais. Faça com que o hábito da economia aconteça e isso tudo retorne para você na renda passiva, porque lá na frente, eu te garanto que lá na frente você vai ter condições de pensar, não vou mais trabalhar e vou viver do que eu ganho, que você vai ter esse resultado, só que você não vai querer parar. Por quê? Porque você vai estar fazendo o que você gosta, porque você descobriu o seu propósito, você desenvolveu a sua aptidão sobre aquele propósito. Aí você desenvolveu a aptidão sobre aquele propósito, você uniu com outras pessoas que tinham o mesmo desejo, a mesma mentalidade, o esforço organizado de vocês todos fizeram com que as coisas se encaixassem ainda mais e aquela aptidão explodiu, cresceu a ponto de cada um fazendo o seu melhor, fez com que as coisas fluíssem incrivelmente e o resultado financeiro aconteceu. E vocês, praticando o hábito da economia, criaram uma realidade completamente diferente. E aí você vai ser aquele que a turma fala assim, você viu fulano? Deu sorte, né?
Da noite pro dia, olha como ele mudou. Da noite pro dia, olha o que ele fez. Da noite pro dia. Caramba, eu nunca vi noite de 20 anos, eu nunca vi noite de 30. Atenção. Atenção. Fique atento. Vamos, até assim, é importante entender que você vai necessitar de tempo. Não vai ser de hoje para amanhã. Não vai ser na semana que vem. Mas se você começar com um pouquinho, você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer. Isso vai ser a diferença de tudo. E sair da habitualidade de gastar, de torrar tudo, de fazer com que sobre mês no seu salário, que essa é a realidade de muitos, foi a minha. Eu recebi o meu dinheiro, desaparecia. Caramba! Mas tem 20 dias ainda. E aí nós caímos nas garras do que nós chamamos de tubarões para tentar viver. Então, até se a sua mente tentou te pregar peças, é só você pensar. Se você ganha, quando você ganhava R$1.000, quanto você gastava? Quando você passou a ganhar R$2.000, quanto você gastava? Quando você chegou a atingir R$3.000, que é 2 vezes mais do que você ganhava, quanto você gastava? Se você ganhar 5, se você ganhar 10, não adianta. Essa é a diferença, porque nós vamos subindo o nível dos nossos gastos. Nós vamos subindo o nível. Não é errado subir o nível. Só que se eu tenho um gasto de 1.000 e agora eu ganho 2.000, eu posso subir para 1.500, que eu vou ter melhorado 50%. E assim guardar 500. Eu ganho 3.000 e antes eu vivia com 1.500. Eu posso sim levantar o meu status para 2.200 e guardar 800. Ou que eu levante para 2,5 e guarde 500. Não tem problema. Mas eu tenho que praticar o hábito da economia. Ao longo do tempo, o dinheiro que você investiu não passará de 16% de todo o resultado colhido a longo prazo. Isso eu garanto para vocês. A própria situações e vivências de outras pessoas do passado para cá criam essa realidade. De repente, o Barsi, que muita gente quer falar hoje dele e tudo mais, que é importante, que é uma pessoa de relevância, ele mesmo, palavras dele, disse que todo o investimento dele não passou de 9% do que ele tem hoje. Todo o investimento que ele fez não passou de 9% do que ele tem. 91% de tudo que ele tem hoje veio de resultados de renda passiva. Então, muda a sua realidade com pequenas coisinhas, pequenos passos. Gerir em pequenas porções, investir um pouquinho, fazer com que você tenha mais conhecimento e mais poder de ação sobre a sua realidade, vai fazer com que você tenha uma vida plena. Farta, não de falta, é farta, uma vida farta. Não compre a ideia de um brand, que as pessoas postam fotos do lado de carros, falando que é vida épica, que é isso, que é aquilo, que o homem tem que ser assim, que o homem tem que ser assado, que essa é a realidade.
que o meu curso é o mais caro do mercado, mas porque eu entrego muito. E você vai lá, fica um final de semana e volta achando que é a maior bolacha do pacote que você conhece. E daqui a pouco a sua chama já apagou, porque você não criou hábito naquilo. Então, atenção. É o seu caráter e os seus princípios que vão ser a base. É as suas ações, motivações e resultados que vão fazer a diferença. Veja que o hábito da economia aqui só diz respeito a uma coisa: ganhar mais, gastar menos. Deixar de lado de ser consumista e investir uma pequena porçãozinha. Para quanto tempo? Sempre. Durante quanto tempo? Sempre. Não tente compensar emoções. Eu tô triste, eu tenho que ir no shopping. Eu tô triste, eu tenho que tomar uma cerveja. Eu tenho triste, eu tenho que afogar minhas mágoas. Vá caçar sapo. Vá caçar sapo como bodoque. Para, cara. Para com isso. É uma imbecilidade falar isso. Você se dá um prazer momentâneo que antes de entrar dentro do seu carro para voltar para sua casa, você voltou na mesma... Aí você completou, não foi eu. Antes de voltar para sua casa ou até mesmo bater a porta do seu carro, você voltou à mesma. Qual vai ser sua realidade? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a segurança que você vai ter? Qual vai ser a vantagem que você vai se dar? Qual vai ser o pensamento que você vai adotar para você desenvolver? Qual vai ser a sua realidade para que você crie uma vida nova? Quando você tem algum valor guardado, seja ele qual for, por menor que seja, ele te dá uma sensação de segurança, ele traz a você um alívio. Uma situação de tipo, se algo acontecer, eu tenho como acertar. Então, essa é a reserva que de repente você tem que ter. Pelo menos para começar. Guarde achando que algo ruim vai acontecer então, tá bom? Quer uma motivação? Pense que você vai ter algum problema. Que é uma merda pensar isso, mas tudo bem. Desculpe a palavra. Mas se motive a ser mais, a ganhar mais, a ser uma pessoa diferente, a criar uma forma diferente, a ter uma realidade diferente, a ter uma vivência diferente, a ser o diferente. Não importa. Não importa. O grupo o qual está bem é pequeno. O grupo ao qual está bem não tem como juntar dentro do seu bairro para jogar uma peladinha de futebol. Quando vai juntar o grupo, vem um daqui, outro de lá da Conchinchina, outro não sei da onde. Aí você senta na mesa, você fala, e aí, você é de que bairro? Não, eu sou de tal estado, eu sou de tal país, eu vim da lua. Não é assim, é normal. Então, se você quer fazer algo diferente, se você quer criar uma vida plena, uma vida épica, você tem que realmente estar presente no que você está fazendo. Qual reserva você quer para você? O quão audacioso você vai ser? Qual vai ser a coragem para você fazer isso? Não fique de cabeça para baixo. Não fique pensando que tudo acontece com você. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a vítima do negócio. Entenda isso. Você tem que tirar essa escassez de você, da falta de dinheiro constante. O que a vida pode te oferecer. O que realmente você vai conseguir fazer de bom. O que você vai ser bom em fazer.
Quais são os seus sonhos que você irá ter? Quais são os seus sonhos que você irá realizar? É disso que nós estamos falando aqui. É isso que eu quero que você entenda. Aumente sua visão, expanda sua visão, perceba. Tenha a percepção. As oportunidades virão. Mas nem todas as oportunidades são para você. Eu gosto de filmes. E quando a Alice perdida encontra o gato e ele fala: "Para onde a senhorita quer ir?" E ela diz: "Eu não sei, eu estou perdida." E ele apenas diz: "Para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve." É a nossa realidade. Nós temos vários caminhos. O que vai fazer a diferença? Eu conhecer o meu propósito, eu saber aonde eu quero chegar, eu unir pessoas para que me ajudem na caminhada. Olha o filme, como é que ocorreu. Juntei pessoas para minha caminhada, eles tinham o mesmo propósito. O esforço organizado de todos fizeram com que eu tivesse minha autoconfiança elevada, meu poder pessoal elevado. E aí? Elevou o poder pessoal. Poxa, ficou legal, hein? E aí, depois disso, eu economizei nos caminhos, nos trajetos e em tudo que eu fiz. E isso fez com que eu aumentasse a minha velocidade, o meu tempo. É o básico. É o óbvio que ignoramos. É o óbvio que ignoramos. É isso. Então, atenção. Somente você poderá dar a rota, o destino. O que nós estamos fazendo aqui? Criando um mapa. Um mapa que as lentes estão sendo dadas aqui, através dos 16 cafés do sucesso. As lentes que vão fazer com que somente você consiga ler o seu mapa. Você é o guia. Você é aquele que é o protagonista, enrolação de língua, protagonista da sua realidade, da sua vivência. Faça o diferente, faça por merecer, faça com que o seu caminho seja mais curto. Olhe o seu mapa, enxergue com as lentes mais limpas, mais cristalinas e faça a sua vida épica. É isso aí. Então, coloque seu dinheiro para trabalhar para você, crie uma mente mestra junto com pessoas que tenham o mesmo propósito e façam com que tudo flua. Tenha uma ideia de produto, negócio, ou seja lá o que for. Fala produto para contextualizar. Negócio, seja lá o que for. O qual for para que você se beneficie dele. Faça os seus investimentos. Coloque um propósito em ação e não deixe nada parado. Muito bem, recado dado, foi até longo. Nossa, olha aí, conteúdo mais denso, né? Falou de din-din, cresceu. O din-din fez crescer. Olha que coisa boa. Meu servo. Esse é o... Ai, ai, ai. Estão me cortando. Então, atenção. Faça isso. E amanhã não, segunda-feira, nós vamos estar falando sobre um outro ponto, que é você conseguir atingir os seus resultados. Como você vai fazer isso? Como que a gente vai entender? Segunda-feira, 7h45, nós estaremos aqui, prontos para falar um pouco mais. Até mais, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Crie o hábito da economia.